Glória a Deus. Quero convidá-los a se colocarem em pé para nós lermos a palavra do Senhor. Talvez alguém pergunte, por que ficar em pé? Eu creio, irmãos, e eu faço isso não de forma apenas porque eu aprendi, mas de forma consciente. Eu creio que nós estamos honrando a palavra de Deus quando nós ficamos em pé para a leitura no momento oficial ali da palavra. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 17 ao versículo 32. Efésios 4, 17 ao 32. Semana passada eu preguei a respeito que sem santidade ninguém verá o Senhor. E ali no assunto da santidade estava falando sobre relacionamento. E eu havia falado que a parte da santidade que o texto estava falando ali a respeito de um relacionamento saudável no corpo de Cristo. E eu vou falar mais especificamente sobre isso hoje. Amém? O texto diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, na inutilidade de seus pensamentos. Diga comigo, pensamentos. Amém. Vamos continuar? Assim estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em questão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, eu creio que o Senhor está aqui nessa noite. Esse culto é teu, é para o Senhor, e creio na tua presença nesse ambiente. Creio que a tua igreja está reunida aqui no nome do Senhor Jesus, para louvar o seu santo nome. Também para compartilharmos as coisas boas que o Senhor tem para nós. E eu creio que em uma dessas coisas boas é o teu tesouro que está sendo aberto nessa noite, para que possamos aprender dele, para que possamos saborear e banquetear dele, meu Senhor, porque isso resultará em bênção para as nossas vidas, para a tua igreja, para o corpo de Cristo neste lugar. Que o teu nome seja glorificado e que o Senhor fale também com aqueles que assistirão essa mensagem posteriormente, esteja falando nesses corações também, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, meus queridos. Aleluia. Queridos, o texto está falando aqui, ele começa falando a respeito da nova vida em Cristo. Ele diz que quando nós éramos gentios, estávamos presos nos pensamentos, nos desejos enganosos dos nossos corações, a gente não conseguia servir a Deus. Estávamos ali
distante do Senhor, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quero falar sobre a santificação nos relacionamentos no corpo de Cristo. Às vezes a gente pensa que santificação é a gente não pecar em relação a não roubar, não matar, não se prostituir e algumas coisas, e também é. Mas a santificação que o texto está dizendo aqui é o relacionamento no corpo de Cristo. E a respeito do corpo de Cristo, nós começamos a ler a partir do versículo 17, mas Paulo, antes desse versículo, ele está falando do corpo de Cristo, como funciona, como Deus colocou uns para uma função, outros para outros, e nós devemos então pensar como corpo de Cristo, trabalhar como corpo de Cristo. Mas eu quero dizer para vocês que normalmente todo crente pensa individualmente apenas para si, para o seu conforto. Mas quando nós entramos no corpo de Cristo, nós temos que reaprender a pensar. Repita comigo, por favor. Reaprender a pensar. E agora o nosso pensamento, meus queridos, o corpo de Cristo ele é real ou ele é fictício? É apenas uma igreja que se ajunta a um determinado lugar para a gente poder estar se organizando a respeito de serviços religiosos? Não. Na realidade, o corpo de Cristo é real. Ele é espiritual. O corpo de Cristo foi formado aqui na terra, a partir da ressurreição do Senhor Jesus. Quando veio o Espírito Santo, ele deu vida a este corpo. Então, nós hoje somos parte do corpo de Cristo, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês. Nós temos uma tendência, Paulo fala aqui sobre a tendência do velho homem. Nós devemos tomar muito cuidado, porque essa tendência do velho homem tende a voltar. Então, como que funcionam as coisas? Quando a gente está aqui na igreja, todo mundo é santo, amém? Tem até a auréola na cabeça de todo mundo aqui. Se você virar meio rápido, bate a asa na outra pessoa que está do seu lado aí, né? Porque aqui vira todo mundo santo. Mas a questão é o seguinte, na prática, no dia a dia, a gente é testado. Nós somos testados nos negócios, no trânsito, na vida familiar, na vida conjugal. Nós somos testados no emprego que a gente tem. Nós somos testados em todo momento. Às vezes algumas coisas acontecem que tiram a gente do sério, tem outros momentos que entristecem a gente, tem outros momentos que deixam a gente eufórico. Em cada momento que faz com que a gente chacoalhe um pouquinho, vai aparecer alguma coisa. É como se nós pegarmos um copo de água, enchermos esse copo de água e eu sair andando. Irmãos, a um mínimo chacoalhão que for dar, quando ele estiver aqui em cima, a água vai fazer com que caia um pouco, que transborde um pouco. Você já andou com um copo de água cheinho, até na boca? Você tem que ficar todo cuidadoso, não tem? E aí você dá cada passo, colocando amortecedor em atividade no pé, para que não caia. Todo movimento seu tem que ser bem calculado para que não caia essa água. Assim são os nossos relacionamentos. Às vezes nós estamos lotados de alguma coisa, vem alguém chacoalha a gente, o que acontece? O que acontece? Cai. Aquilo que estava transbordando dentro da gente, estava enchendo, já cai para fora, aparece. Então, nós temos uma tendência de voltar a velhos padrões, e Paulo está ensinando a igreja, ele está falando sobre o poder do pensamento, sobre nós voltarmos aos princípios mais rudimentares da palavra de Deus, a cruz de Cristo, que nós fomos chamados para uma nova vida. E ele diz no versículo 19, ele está dizendo a partir do versículo 18, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Ele está falando entendimento, ele está falando ignorância, ele está dizendo dureza de coração. Tudo isso é como nós entendemos as coisas, como nós pensamos, enxergamos as coisas, e nós temos um jeito de enxergar as coisas, que quando nós chegamos no corpo de Cristo, você não vem apenas assistir um culto, mas a palavra está dizendo aqui no versículo 20, mas não foi assim, eu vou ler o 19 para combinar com o 20, tendo se tornado insensíveis, está falando sobre as pessoas que ainda não têm Jesus, eles se entregaram à libertinagem para que, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. É um aprendizado agora, é um aprendizado, e nós aprendemos de quem? Nós aprendemos de Cristo. Então nós temos que aprender uma nova forma agora de pensar, e essa nova forma de pensar vai mandar, vai
interagir com a forma de sentir e com a forma de agir. Pensar, sentir e agir. E ele está falando disso aqui nessa noite. Ele está dizendo que as pessoas das nações têm o seu entendimento endurecidos pelo pecado em seu coração. Mas não é assim que vocês estão aprendendo de Cristo. Não é dessa forma. Então, amados, tem uma coisa que se chama desconstrução de pensamento. E a desconstrução de pensamento, ela é difícil, mas ela é possível pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus. A desconstrução dos pensamentos é assim: você tem todos os seus pensamentos, todos já empilhados, cada um deles da sua forma de ser, de pensar e de agir. Mas aí quando você chega na igreja, no corpo de Cristo, você aprende que não é daquela forma que deve agir, não é daquela forma que deve sentir e não é daquela forma que deve pensar. E aí nós dizemos, tá, então como é? E nós vamos aprender, reaprender agora. Então a gente começa a receber as informações. E eu creio que se quase todas as pessoas nesse ambiente talvez pudessem pegar o microfone aqui nessa noite. E poderiam até falar assim, ó, fala o que você entende desse texto aqui. Eles poderiam falar e ensinar a igreja. Porque na realidade nosso problema não é saber mentalmente. O problema é saber na nossa prática. Há uma defasagem entre o que nós sabemos e o que nós praticamos. E é disso que Paulo está falando. Ele diz que nós aprendemos de Cristo, mas em alguns momentos a gente não consegue colocar em prática aquilo que a gente recebeu. Então ele ensina aqui que nós devemos deixar velhos padrões de pensamento. Nosso país tem certas características de pensamento diferente de alguns outros países. Então você vai visitar alguns outros países, você vê que cada povo tem uma tendência diferente de pensamento. E no nosso país, nós temos algumas coisas muito boas. Você vê, por exemplo, que é um padrão brasileiro. Às vezes tem pessoas passando necessidade, passando fome até, e às vezes ela tem alguns casos que nem pede ajuda, algum percebe, vai lá e ajuda essa pessoa. Isso não acontece assim em toda parte do mundo. Tem lugar que se você estiver passando fome e pedir alguma coisa para comer, as pessoas passam reto, nem te olham. Mas no Brasil as pessoas pedem, e muitas vezes até pedem sem necessidade real, para se aproveitar dos outros, mas as pessoas têm um coração bondoso e todas elas têm uma tendência de dar, de oferecer, às vezes, pouco que tem, elas acabam fazendo e dividindo com os outros. É uma bondade do coração brasileiro. As pessoas no Brasil têm essa tendência. Não é verdade? Há uma tendência bem grande nisso daí. E o Brasil, brasileiros quando vão para outras nações, acabam sendo bem vistos por isso, ou às vezes surpreendidos por pessoas de outros lugares. Falam, nossa, o brasileiro é... E o brasileiro também, quando vai para outro lugar, é muito característico ele chegar, ele cumprimenta a pessoa, não está contente com dar um aperto de mão. Tem países que as pessoas não se cumprimentam com um aperto de mão. O brasileiro ele não só cumprimenta com um aperto de mão, ele dá um abraço logo em seguida, daí ele dá um beijo na pessoa, chacoalha a pessoa, dá tapa nas costas dela, e as pessoas falam, o que é isso? De onde que veio esse ser? Porque elas ficam surpresas, mas é jeito de pensar. E jeito de pensar nós trazemos para dentro da igreja. Amém? Você vem com o seu jeito de pensar. E cada pessoa aqui nesse ambiente foi tecida de uma certa forma desde o ventre da sua mãe. Você está em formação. Informação, coisas que você já estava recebendo de informação lá dentro do ventre da sua mãe. Meus queridos, há um movimento hoje de aborto muito forte no mundo, inclusive no nosso país, mas eu digo para vocês que o Salmo 139 diz o quê? Que antes mesmo de eu ter formato de um bebê na barriga da minha mãe, enquanto ainda era um embrião, o Senhor me conhecia. O Senhor me conhecia e todos os meus dias estavam diante dele, diz a palavra do Senhor. Então, o ser humano é uma coisa fantástica, maravilhosa, milagrosa. E você é um milagre de Deus.
na sua forma de ser, de pensar, ainda que não seja perfeito, mas é um milagre de Deus. Você é uma pessoa, um ser humano. Você é tão importante que Jesus deixou a sua glória, deixou lá toda a sua formosura, e ele veio para nascer numa manjedoura por nós. Ele veio viver na terra, meus queridos, e morrer numa cruz pelos nossos pecados. Sabe por quê? Porque para Deus o ser humano tem muito valor. E o ser humano não sabe o valor que tem, mas Deus sabe. E por Deus saber, então ele se tornou homem e veio morrer pelos nossos pecados para nos aproximar dele. Nos aproximando dele, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo faz a adoção e nos chama para sermos filhos. E esse processo de adoção, meus queridos, tem um cartório celestial. E o nosso nome passa a estar escrito num livro do cartório celestial que se chama o livro da vida. É o livro que quem está inscrito naquele livro faz parte ali do hall de membros do céu. Faz parte do hall de membros da família de Deus. E Deus nos chama de seus filhos. E Deus nos quer perto dele. E Deus nos manda o seu Espírito nos ensinar que somos filhos dele. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E a respeito dessa paternidade de Deus e da nossa filiação, eu posso dizer realmente que eu sou filho de Deus. Eu não sou como filho, eu sou filho. Porque eu me tornei filho pelo processo da cruz do Calvário. Mas Deus não me aceita como filho do jeito que eu sou. A música que nós cantamos agora, de pouco diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Tá, é verdade. Se Deus olhar, Ele como Deus, santo, para o meu interior, como homem, simplesmente sem Cristo, Ele não vai encontrar nada de bom. Porém, o que acontece é que nós somos cobertos de Cristo. O texto diz aqui que nós temos que ser revestidos de Cristo a cada momento. Revestidos de Cristo, cobertos de Cristo a cada momento. E o Pai Celestial, quando nos vê, Ele não vai enxergar o ser humano, muitas vezes com as suas falhas, mas Ele vai ver Jesus na minha vida. Ele vai ver a cobertura de Cristo sobre a minha vida. E se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criação. Todas as coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então ele está dizendo no versículo 22 ao versículo 24: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Então, alguns pensamentos e falas do tipo: ah, pastor, eu sou assim mesmo. Não, está totalmente errado. Totalmente errado. Não diga eu sou assim mesmo. Porque você era assim mesmo. Olha o que o texto diz. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Porque essa velha natureza se corrompe segundo os desejos enganosos. E a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Olha que legal isso aqui. Eu quero ler de novo e quero que você preste bem atenção. Põe o versículo 23 para mim, por favor. Olha o que ele fala. Ele está falando que o processo é do Espírito Santo, mas é meu também. Não é isso? Está chegando aí? Aleluia. O versículo já está chegando, irmãos. Glória a Deus. Para serem renovados no modo de pensar. E, versículo seguinte, se vestirem do novo homem. Então essa parte aqui é uma parte do Espírito Santo e outra parte minha. Porque Paulo está falando isso aqui para a igreja de Éfeso, mas serve para a gente também? É lógico. Ele está dizendo para a igreja de Éfeso. Ele está instruindo a igreja. É uma instrução. Ele está dizendo para eles da seguinte forma: se deixem ser renovados no espírito do entendimento de vocês, no mais íntimo do entendimento de vocês.
E se vistam do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Sejamos revestidos da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e santidade. Então eu tenho que me vestir dessa nova natureza. Isso é muito oportuno. É uma troca de roupa, do velho para o novo homem. Quando o filho pródigo voltou para casa, ele precisou trocar de roupa. Amém? A troca de roupa significa o quê? Deixar todo o ambiente de onde eu vim e agora receber uma nova roupa, porque a roupa cria identidade. Uma roupa cria identidade. Meus queridos, e nós temos que tomar cuidado com a roupa que a gente usa. Porque a roupa que a gente usa muitas vezes vai falar um pouco a respeito de nós. A roupa que você usa pode te valorizar ou te desqualificar. Se você quer ser bem visto, então precisa se vestir de uma boa roupa. E diante de Deus não é diferente, porque Jesus conta uma parábola sobre um rei que queria dar uma festa. E ele manda chamar as pessoas de todos os lugares, pessoas que não tinham a mínima condição, e ele oferece uma roupa nupcial para elas, e ele diz: olha, vocês estão sendo convidados para o casamento do meu filho, mas devem vestir a roupa nupcial. Então eles deveriam agora deixar a roupa velha e vestir a roupa nova, porque agora eles estavam saindo do ambiente da rua para o ambiente do casamento. E você, quando deixa a roupa do mundo, você está mudando de ambiente e você vai vestir a roupa de Cristo. E a roupa de Cristo não tem a ver com o mundo, mas ela tem a ver com o céu. E quando eu me visto dessa forma, eu tenho que olhar no espelho da palavra de Deus e me ver dessa forma. Estou dizendo: olha, que legal, eu estou elegante agora. Não porque você é elegante, porque o seu corpo é o mesmo com a roupa do mundo, o seu corpo é o mesmo com a roupa da festa. Mas acontece que a roupa que você está usando vai mudar ali a forma como você é visto, porque ela vai mudar até a sua identidade de certa forma. Você já vestiu uma roupa bem chique e você se sentiu bem chique? Já? Aconteceu? E você já vestiu uma roupa tudo ruim? E aí você fica todo com dificuldade, né? Um dia eu estava aqui depois da pregação, irmãos, e eu fui fazer um movimento meio brusco aqui, rasgou a minha calça. E eu ficava me escondendo todo mundo, deixei todo mundo embora. Aí você tem que ficar grudado na parede. As pessoas foram embora, depois eu fui embora. Mas a gente não se sente bem com uma roupa que não está adequada, não é verdade? Então, também, a roupa de Deus para as nossas vidas, meus queridos, é a melhor roupa, porque ela lembra Cristo. A roupa de Cristo lembra... Eu vou falar de novo. A roupa de Cristo lembra... Então, quando Deus vê você vestido com a roupa de Cristo, o que ele vai pensar? Ele vai ver a identidade de Cristo na sua vida. Você está entendendo? A Bíblia nos diz que quando Jacó quis passar por Esaú, o que ele fez? Vamos lá, o que ele fez? Ele vestiu a roupa do Esaú, porque a roupa do Esaú tinha cheiro do Esaú. E aí ele foi diante do pai, se passando por Esaú, porque ele estava com a roupa do Esaú e o pai era cego. O pai chega perto dele e diz: chega bem pertinho que eu quero sentir o seu cheiro. E ele sente o cheiro da roupa do Esaú. Ele diz: a voz parece a do Jacó, mas a roupa, tem o cheiro de Esaú, o cheiro do campo. Ele diz: na realidade, quando você se veste de Cristo, você começa a ter o perfume de Cristo. Quando você se veste de Cristo, você pode não perceber, mas as pessoas que estiverem ao seu redor vão fazer: que cheiro diferente. Porque você traz a roupagem de Cristo. E o Pai Celestial, quando olha para a sua vida, Ele quer te ver vestido de Cristo. Porque a veste de Cristo te valoriza.
Deus não chamou você para ser desqualificado, para ser rejeitado. Deus te chamou para um alto padrão de vida. A Bíblia diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E Deus agora nos chama para sentar com Cristo nas regiões celestiais, diz a palavra do Senhor, e nos manda revestirmos de Cristo. E eu não estou inventando isso, é o que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Versículo 24: e a se revestir da nova natureza, criado segundo Deus em justiça, em retidão procedentes da verdade. Isso tudo é maravilhoso. Mas aí agora, tá bom, pastor, isso é muito lindo teoricamente, mas e aí, como que eu faço para me revestir? Para me vestir de Cristo, então, como que eu faço? O texto começa, todo o texto que Paulo está dizendo aqui, ele não está tratando neste ponto, embora também é verdade, a questão da vida de oração é muito importante, mas todo o texto que ele está falando aqui, ele está falando sobre pensamento. Ele está falando que os gentios não conseguem viver uma vida que agrada a Deus pela ignorância. Ignorância, o que é? Pensamento travado. Mas nós aprendemos de Cristo uma nova forma de viver. Versículo 25, ele vai dar alguns exemplos daí em diante. Alguns exemplos de mudança de pensamento. Aí pode deixar para a gente aí que a gente vai analisar agora vários versículos seguidos. O 25 diz assim: portanto, vamos falar todo mundo junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Aleluia. Então, aqui tem uma coisa muito importante. E deixa eu perguntar para você: você mente? Pergunta para quem está do seu lado aí. Você mente? E o que é mentira no corpo? A mentira no corpo é uma parte do corpo transmitir um sinal falso para a mente. Transmitir um sinal falso. Imagine se a mente fosse ficar falando para o corpo: ah, eu estou sendo queimada, a mão falando, eu estou sendo queimada, e o corpo olha e diz: eu não estou vendo onde está queimando, eu estou sendo queimada, estou sendo queimada. Daqui a pouco a mão está sendo queimada de verdade e o corpo vai falar: não acredito mais em você. Por quê? Está transmitindo um sinal falso. E Paulo está tratando aqui uma coisa muito importante, porque todas as nossas verdades ou mentiras vai parar na cabeça, e a cabeça no corpo é? A cabeça do corpo é Cristo. No exemplo que Paulo está dando. É o corpo de Cristo. Toda mentira vai para a cabeça, como informação. De repente você está quieto e alguém te espeta com uma agulha. E você dá um pulo ali. A mensagem foi em milésimo de segundo. Milésimo de segundo foi uma mensagem, um cutucão no meu dedão do pé. E o corpo todo reage diante daquilo porque a mensagem que veio foi verdadeira. Mas tem doença que torna o corpo insensível. A hanseníase ou lepra é uma delas, que pode tornar parte do corpo insensível. Insensível à dor. Insensível à percepção das coisas. De forma que uma pessoa que tem a hanseníase, se ela se aproximar do fogo, ela não vai sentir o calor. Ela pode se queimar, a pele dela toda começa a queimar, bem mesmo, e ela não percebe. Então essa pessoa tem que sempre estar atenta, os olhos têm que estar fazendo a função, porque aquela parte do corpo não tem mais percepção. E por que ela não tem percepção? Ela não tem agora uma resposta adequada ao cérebro, ela não dá resposta. Amados, a mentira no corpo de Cristo, ela vai trazer um transtorno no corpo de Cristo.
Porque quando uma parte do corpo de Cristo começa a mentir ao corpo, ele vai criar confusão no meio do corpo. E tem crentes que mentem. E mentem no corpo de Cristo. Mentem para o corpo de Cristo. Ananias e Safira fez isso. Ambos fizeram isso. O que eles fizeram? Eles disseram assim: nós vamos vender o nosso terreno. Vamos supor que eles venderam o terreno deles por 300 mil reais. Venderam um terreno lá por 300 mil reais. Ele diz assim, ó, o negócio é o seguinte: a gente diz que o terreno valia 200. E a gente fica com 100 e dá 200 para eles lá. Assim, os 200 vai ser muito bem visto. E eles fizeram um negócio assim: vamos combinar? E aí o Ananias fala para Safira, Safira reafirma isso aí. Tá certo. Se perguntar para você em particular, você diz isso. Se perguntar para mim, eu falo assim também. Eles programaram para mentir ao corpo de Cristo. Chegam lá, dão a sua oferta. Aparentemente, Pedro não poderia reclamar, porque foi ele quem recebeu a sua oferta, dizendo: olha, está vindo 200 mil reais. Irmãos, eu estou falando um dado fictício, tá? Não sei quanto custou o terreno deles lá. Ele poderia dizer: olha, que oferta gorda, uma oferta boa, vai dar para dividir. Eles ajudavam bem as pessoas necessitadas também, vai dar para ajudar bastante gente. Mas o que Pedro falou para eles não é: ó, que oferta boa, Deus te abençoe. O que Pedro disse para Ananias, que foi quem entregou a oferta, foi: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que você mentisse? Porque quando você estava mentindo ao corpo, na realidade você estava mentindo ao Espírito Santo. E ele caiu morto. Porque ele danificou o corpo de Cristo, estava tentando danificar propositalmente o corpo de Cristo. E ele morreu. Porque a presença gloriosa de Deus era muito forte e intensa naqueles dias na igreja primitiva. E ele caiu morto. Então aqui, Paulo está dizendo: parem de mentir e falem a verdade. Isso aqui não é uma coisa que a gente tem que aprender quando vem para o corpo de Cristo? Não é verdade? A pessoa pronta fala: não fui eu. Não fui eu, não sei quem foi, mas eu não fui. Aí você pega a filmagem e está ela lá. E aí? É inteligência artificial isso. Não era eu de verdade. Eu falo de inteligência artificial porque estão fazendo vídeos hoje, fotos, tudo que simulam a própria pessoa ali naquele ambiente e às vezes ela não está de verdade ali. Mas as pessoas muitas vezes mentem. E elas dizem: ó, não... Quer ver uma situação de mentira muito comum? É a mesma situação do princípio de Adão. Adão, você comeu do fruto que eu falei para você não comer? E ao invés de ele dizer sim ou não, que foi o que Deus perguntou, o que ele disse? A mulher que o Senhor me deu, quase que traduzindo, essa tranqueira que o Senhor me deu, ela me fez isso daí. Agora não tenho nem como olhar na sua cara, no seu rosto, porque por causa dela. Por que ele não falou que ele fez? A deficiência de reconhecer o próprio erro, o próprio pecado, meus queridos, é uma forma de mentir ao corpo de Cristo. Às vezes, sabe o que a gente tem que fazer? Abaixar a cabeça. Parar de inventar história e dizer: fui eu. Eu errei. Fui eu. Não devia ter feito, eu sei. Mas eu fiz. Mas às vezes a pessoa parece o crente bumerangue, ele dá uma volta tão grande, contando história, até justificar o porquê que ele fez aquele negócio, e depois volta na mão dele. Mas por que dá tanta volta, meus queridos? É tão simples, às vezes, o reconhecimento do erro. E às vezes a pessoa está mentindo, e quem mente não cresce. Quem mente não cresce. Quem mente não tem a bênção de Deus, não se desenvolve. Porque o reconhecimento no corpo de Cristo, das coisas que nós estamos vivendo, pensando,
ou sentindo, precisam ser esclarecidas para serem curadas. Para serem curadas. O texto de Tiago fala: há entre vós alguém enfermo, doente, chame o presbítero da igreja e unja-o com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. E se ele estiver enfermo porque cometeu pecado, ser-lhe-ão perdoados. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Confessai os vossos pecados e as vossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. O que o texto está dizendo lá? Fez algo que não devia? Confesse, reconheça. Essa verdade liberta. Liberta, meus queridos. Ele diz então para eu deixar de fazer uma coisa e fazer outra no lugar. Porque assim, fica um buraco na nossa prática. Se eu tenho a prática da mentira, eu deixo de mentir, mas o que eu vou fazer? Falar a verdade, ele fala. Começa a falar a verdade. Porque somos membros uns dos outros. No versículo 26, ele diz o quê? Ele diz assim, vamos ver como está lá. Quando ficarem irados, não pequem. Ou irai-vos e não pequeis. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. É muito interessante isso daqui. Resolva rápido. Não deixe para o outro dia para resolver uma situação difícil que foi causada. Brigou com alguém, resolva rápido. Sabe por quê? Porque quando as coisas vão se assentando, irmãos, às vezes o orgulho vai se assentando junto e às vezes a gente fica com dificuldade. No calor das emoções, se você errou ali, se você pecou, falou o que não devia, fez o que não devia, seja rápido em pedir perdão. E o texto diz, ele diz assim, olha, o pecado não está na ira. A gente imagina às vezes que o crente não pode se irar. Olha o que o texto diz, que o problema não está em ficar irado, o problema está no que você faz com a sua ira quando está irado. Quando ficarem irados, não pequem. Ele diz, mas já que fizeram, se pecaram, não deixe o sol se pôr sobre a ira de vocês. Não deixe para outro dia para resolver as coisas. Amém? Deixa eu perguntar, você é rápido para resolver os perrengues? Quando acontece com você alguma coisa, você é rápido ou você deixa para depois? O mês que vem eu vejo. Depois eu falo. Depois eu pergunto, depois eu converso. Esse depois corrói a gente por dentro, faz mal para os relacionamentos, meus queridos. E perceba que quem é oportunista nessa situação? Olha o que o versículo 27 diz. E não deem lugar ao diabo. Por quê? Quem é que entra no meio dos relacionamentos? No meio da ira e sopra no ouvido da gente. E eu acho interessante, porque o diabo ele é bem rápido, né? Ele sopra no ouvido de um. Se fosse eu, não deixava assim. Aí ele vai no ouvido do outro, fala assim para ele. E você sabe que as palavras faladas no momento da ira são as palavras, irmãos, que a gente mais sabe que vai machucar outra pessoa. Mas então vou falar para você também, aquele dia. Aí a pessoa fala, você está apelando então? Então vou falar também. E aí uma língua vai, solta essa para ele. Se há filhos e pais, às vezes, o filho falando para o pai alguma coisa, algumas verdades, e o pai respondendo para o filho umas verdades, ou mentiras, sei lá, alguma coisa que aconteceu. E aí no final das coisas, a coisa fica mais machucada, mais tumultuada, vão ficando mais tumultuadas. E o termo de santidade aqui, meus queridos, não está falando do momento em que nós nos reunimos na igreja, mas nos momentos que nós estamos nos outros lugares, geralmente. Não deis lugar ao diabo, porque ele é oportunista. Ele percebe situações
em que nós nos dividimos e ele entra no meio dessa brecha. Ele percebe que às vezes o meu coração não está junto com o coração da outra pessoa. Ele percebe que nós não estamos nos entendendo, então o que ele faz? Ele entra no meio desse relacionamento e às vezes a gente deixa ele fazer isso. E deixando ele fazer isso, a gente está dando lugar ao diabo. E veja, esse texto aqui, não deis lugar ao diabo, ele tem sido usado isoladamente muitas vezes. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, tá? Mas o que ele está falando especificamente? Eu posso dar lugar ao diabo em várias situações. Mas o texto está tratando de relacionamento. Depois desse versículo, o que furtava, ele está falando sobre mudança agora de pensamento, mudança de sentimento, mudança de atitude. Quem furtava, não furte mais. Por quê? Porque com certeza na igreja de Éfeso tinha alguém que tinha sido um ex-ladrão. Mas quem sabe, quando faltava dinheiro para ele, tinha uma inclinação a ir lá e falar, eu vou num outro bairro que ninguém me conhece, e eu fico esperando ali na sombra da noite, e passando por ali, eu arranco a carteira dele. Mas agora ele é irmão em Cristo. Você diz, pastor, irmão em Cristo pode voltar a roubar? Pode. Então Paulo diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Pode ser que tivesse em alguma outra igreja isso também? Pode ser. Antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos. Então a pessoa que furtava não queria trabalhar. Chamado braço curto. É a pessoa que ela espera os outros a juntar para ela arrancar dos outros. Eu vou trabalhar, acordar cedo, trabalhar o dia inteiro. E o trabalho naquela época era bem braçal. Eu vou ficar trabalhando o dia inteiro nesse sol quente aí, esse calorão, para ir depois ainda ter que pagar imposto para o governo, ter que fazer isso, aquilo. Não, nada. Eu espero ele juntar, eu vou lá. No final do dia, a hora que ele recebeu, eu vou lá e assalto ele. Paulo diz, não. Esse pensamento está errado. Meus queridos, eu vou falar uma coisa aqui. Essa palavra, não sei se serve para alguém, mas pode ser muito bem útil. Tome cuidado com as bolsas assistenciais do governo. Porque elas não te deixarão prosperar. As pessoas e os brasileiros têm acostumado a viver de mendicância, de migalhas que caem da mesa. Ao invés de abrir os seus olhos e dizerem, Deus, a tua bênção está sobre a minha vida, eu quero andar com as minhas próprias pernas e ser abençoado pelo Senhor. Amém. Fecha o parênteses, vamos continuar o texto. Antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos. Ele diz, olha, o que furtava não vai furtar mais, agora vai começar a trabalhar, vai ter que aprender a trabalhar. Então eu creio que dentro da igreja, irmãos, tem algum irmão mais experiente que chegava para aquele irmão ex-ladrãozinho e chegava, meu querido, senta aqui comigo, o negócio é o seguinte, o que você estava fazendo antes? Qual que era o seu negócio de vida? Eu fazia assim, tá bom. Em Cristo você não pode mais fazer isso. Mas eu não sei fazer mais nada. Mas a gente vai ensinar você. É o irmão mais experiente. Vai sentar junto com ele lá e vai falar, o negócio é o seguinte, eu acordo tal hora, você vai acordar também, você vai trabalhar comigo, eu arranjo um emprego para você, você vai trabalhar. E para esse irmão agora, já jovem ou talvez adulto, aprender a trabalhar depois, irmãos. Para ele foi muito difícil, mas Paulo está dizendo, agora aprenda a trabalhar e fazer com suas próprias mãos o que é bom, não apenas para que você tenha agora nas suas mãos, mas agora o que você arrancava dos outros, agora você vai dar para os outros. Por quê? Porque Deus vai te fazer prosperar para que você reparta com aquele que tem necessidade. O que é isso? É um pensamento de prosperidade. Pensamento de prosperidade. O trabalho dignifica o homem, o trabalho abençoa as pessoas, meus queridos, e quando nós fazemos de forma abençoada, Deus vai abençoar a gente. O texto está dizendo, olha, é dessa forma que Deus quer nos abençoar. Versículo seguinte.
Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Então ele falou a respeito da mentira. Depois ele falou agora a respeito dos que furtam. Ele está dando exemplos de condutas inadequadas. E outro exemplo que ele cita é o versículo 29, que diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O que é uma palavra torpe? Palavra torpe é aquela palavra indecorosa, uma palavra feia, uma palavra que ela pode tanto vir vestido de uma desqualificação da outra pessoa, como de uma maldição para a outra pessoa. São os chamados palavrões, são as chamadas palavras que derrubam os outros, fazem mal. Nenhuma, ele não está dizendo só saiam meia dúzia de palavras da boca de vocês, ele está dizendo nenhuma palavra. É palavra feia? Não saia mais da boca de vocês. Ele está dizendo. Mas apenas, meu Deus do céu, ele está falando que agora eu tenho que pensar no que eu vou falar. Não fale o que é inadequado, mas fale o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Então vamos supor que chegou no final do dia, meia-noite, fecha a conta. E Deus pegasse todas as minhas palavras, desde quando eu acordo de manhã, e a hora que desse meia-noite, Ele falasse: vou pôr na minha peneira. Eu vou ver aqui o que ficou útil, o que foi útil de tudo que você falou, e o que foi inútil. E Ele começa a escolher essa peneira. Olha para a sua peneira, meus queridos. Quantas palavras sobram ali no final do dia? Quantas são boas, edificantes? Às vezes podem ser palavras que ajudam os outros. Não quer dizer que você só vai falar glória a Deus, aleluia. Às vezes você está falando de coisas técnicas no seu serviço, de outras coisas. Amém, são coisas úteis. São coisas que ajudam. São coisas que produzem bem. Mas tem crente que só fala abobrinha. Se você filtrar tudo que ele fala, não fala palavrão, mas nada que ele fala também é aproveitável. E no Brasil, meus queridos, nós temos uma tendência de infantilização das nossas coisas. A gente brinca com tudo, a gente não leva as coisas a sério, na maioria dos casos, e a gente brinca com as coisas que são sérias, a pessoa morrendo e os outros filmando e dando risada: está morrendo. O que é isso? O que é isso? Né? E quando que a gente vai levar as coisas a sério? Então a gente tem que pensar no que vai falar. Porque as nossas palavras são documentos para a eternidade. Jesus disse: mas eu digo a vocês que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Eu vou repetir: de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Ele fala isso. Ele fala que eu vou ter que dar conta de todas as palavras que eu falei, mesmo as que eu julgue menos importantes, no dia do juízo. E aí combina com o texto. Meu Deus, eu vou ter que dar... O conforto de alguns cristãos é que outro, às vezes, perto dele, fala mais abobrinha que ele. Fala: então no dia do juízo eu não vou passar vergonha sozinho. Mas não é para o seu irmão do lado que está olhando. Você tem que olhar para Jesus. Amém? Eu tenho que pensar: Jesus falou alguma coisa inadequada? O que Jesus falava? Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas e se Deus enviasse Jesus aqui na terra, e Jesus fosse santo como Ele é, mas, meus queridos, Ele só brincasse com os apóstolos, só falasse coisa inadequada, e por fim alguém tinha que escrever as coisas que ele estava falando lá. E o evangelho você ia ler lá, é a piada número 1 de Jesus. Jesus conta a piada número 2. A Jesus esconde as sandálias de Pedro. Jesus não sei o que, não sei o que. E aí, pensou, como que esse evangelho ia ser confiável? Mas o Filho de Deus, eu não estou dizendo que Jesus não tinha os momentos de alegria dele, mas a questão, meus queridos, é que as nossas palavras precisam ser pensadas para edificar, construir, levantar, fortalecer, abençoar quem está perto de nós.
Abençoar. Abençoar. Tem crente que você vai conversar com ele e sai desanimado depois da conversa. Sai para baixo, fala, meu Deus. Pergunta para quem está do seu lado, por favor. Isso faz parte da didática do culto. Suas palavras são edificantes? Somente se for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que transmita graça. Palavras têm que transmitir graça aos que a ouvem. Não é graça no sentido de piada, é graça de Deus. Amém? Versículo 30. Olha o que ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. É interessante que o entristecimento do Espírito Santo está vindo depois do versículo que fala de uma fala inadequada. Você acha que esse versículo ele está fora de contexto? Não. As minhas palavras podem alegrar o Espírito Santo e podem entristecer o Espírito Santo, no qual eu estou selado para o dia da redenção. E quando Paulo diz, faz essa observação, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, ele está fazendo um lembrete muito importante. Ele está dizendo, veja bem o que vocês estão fazendo, porque às vezes o Espírito Santo está morando como inquilino em nossas vidas. Mas imagine alguém estar morando na sua casa, você não conversa com ele, você não olha na cara dele e o despreza. Vamos supor que você tenha lá uma casa no fundo da sua casa e você despreze completamente aquela pessoa que estava morando lá. E ele está dizendo assim, tome cuidado para não entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Ele mora em nós. Se o Espírito Santo habita em mim, ele conhece cada batida do meu coração. Ele conhece cada hormônio que é liberado em meu corpo. Ele conhece cada sentimento. Cada ponto de adrenalina ou algum outro hormônio que está em mim. Ele conhece todas as coisas, cada pensamento. Antes de se formar, ele conhece todas as coisas. Irmãos, ele conhece do céu, muito mais morando dentro de mim. Ele me conhece como ninguém me conhece, nem eu mesmo me conheço tal como o Espírito Santo me conhece. E ele faz uma observação, e nesse Espírito Santo vocês foram selados para o dia da redenção. E que selo é esse? Esse selo é a garantia de Deus. A presença do Espírito Santo na nossa vida faz parte da garantia da aliança, que nós fomos selados, garantidos para o dia da redenção. Ele está dizendo, tome cuidado para não entristecer o Espírito Santo, porque através dele, do processo de trabalho dele, que você vai ser salvo. Versículo seguinte diz, livrem-se de toda amargura. Meu Deus, agora está falando sobre parte emocional. Tem crente que está cheio de amargura. Livre-se. Livre-se de toda amargura. Pastor, tem como eu tirar isso dentro de mim? Você está mandando se livrar porque tem. Eu vou dizer uma coisa muito interessante. O versículo anterior está falando que o Espírito Santo habita em mim. Agora está dizendo, livre-se de toda amargura. E eu vou falar para o Espírito Santo, eu quero tirar coisas que são inadequadas do meu coração, quero tirar toda a amargura do meu coração. Independente do que fizeram para você. Tire toda a amargura, porque isso é um veneno que te corrói por dentro e não vai te beneficiar em nada, mas você pode chegar aos pés de Cristo e Ele renovar o seu coração, renovar a sua vida. Tira toda a indignação de dentro do seu coração. Tira toda a ira, joga fora. Toda a gritaria, todo o processo de falar aos gritos. Toda calúnia, mentira, bem como toda maldade, tira, todas essas coisas não deveriam estar aqui dentro. O que ele está dizendo é o Espírito Santo está tentando fazer isso na sua vida, mas tem que ter a sua colaboração.
Ele veio para isso, para te ajudar. Ele veio realmente para me transformar. Eu vou me revestir de Cristo. E tirando essas coisas que não prestam, eu estou me vestindo de Cristo. Isso é se vestir de Cristo. É uma mudança de pensamento. E quando eu mudo os meus pensamentos, eu vou mudar os meus sentimentos. Meus queridos, olha, uma coisa que tem muito séria e muito importante também. É que para a mudança de hábito, eu tenho que colocar um novo hábito no lugar. Para eu tirar um velho hábito, eu tenho que colocar um novo hábito no lugar. Eu vou tirar aquilo que não presta. Aquele que furtava, não furte mais, mas comece a trabalhar. Eu vou colocar um novo hábito no lugar. Aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade. Eu vou colocar um novo hábito no lugar. Um novo hábito que agora me abençoa e vai abençoar quem está perto de mim. Quem roubava, pare de roubar, trabalhe, ajude quem precisa. Troque palavras más por palavras edificantes. Não entristeçam o Espírito Santo. Eu tenho que ter cuidado com isso. Eu tenho que ter cuidado o tempo inteiro e eu devo perguntar: Espírito Santo, eu já te entristeci? Se eu te entristeci, eu peço que o Senhor me perdoe. Eu não quero que o nosso relacionamento seja pesado. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe, eu quero que o Senhor me ajude. O texto diz que eu tenho que tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que está me danificando por dentro. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo, é nessa direção que ele está trabalhando. Versículo seguinte fala: sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. O que é compassivo? O que é compassivo? O que é compassivo? Estou perguntando para a igreja, o que é compassivo? Compassivo, fale junto comigo, por favor. Compassivo é ter compaixão. Tem crente que é duro na queda, irmãos. Se alguém erra com ele, ele corta o pescoço. Não só a orelha, mas ele corta o pescoço. Ah, errou comigo não tem essa não. E quando você erra? O que a palavra fala? Sejam bondosos e tenham compaixão, uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Tem vários tipos de perdão. Tem aquele tipo de perdão assim: ah, tá bom, vai, tá perdoado, tá bom, vai, vaza. Tem aquele tipo de perdão, ó: tá bom, te perdoo, você na sua e eu na minha. Você nesse canto da cidade e eu do outro lado. Tem aquele tipo de perdão que a pessoa exige algo em troca para poder perdoar. Ó, eu vou te perdoar desde que você, ó, tem uma laje lá em casa para fazer, lá você vai ajudar eu carregar concreto. Daí está perdoado. Aquele tipo de perdão: eu te perdoo desde que você faça uma macarronada para mim. Mas o modelo de perdão que Paulo está dizendo, qual tipo de perdão que é? Qual modelo de perdão é? O modelo de perdão é o perdão de Cristo. E como foi o modelo de perdão de Cristo? Como foi o modelo do perdão de Cristo? Os meus pecados chegavam até o céu. E na cruz do Calvário ele diz: tetelestai, está consumado, não deve mais nada. E agora ele me chama de filho. Tem crentes, meus queridos, que eram blasfemadores antes de se converter. Tem crentes que eram desprezadores de Cristo antes de se converter. Tem crentes que jogavam pedra nas igrejas, maltratavam e tudo mais as pessoas que eram de Deus. Elas foram perdoadas. Deus não rejeitou nem o seu próprio espírito para elas, mas colocou nelas o seu espírito como selo de um perdão perfeito, e nos convidou a nos assentarmos com Ele na sua mesa, no seu banquete,
para participarmos da sua ceia, e nos chama para vivermos no seu céu, e nos galardoará, e nos dará um novo corpo, e nos ressuscitará com Cristo um dia, nos arrebatará para estarmos para sempre com Ele. O que demonstra esse tipo de perdão da parte de Deus? Eu quero citar como exemplo o apóstolo Paulo, um homem que perseguia a igreja de Cristo, que blasfemava contra Jesus, um homem, meus queridos, que tinha um ódio por aqueles que se convertiam, uma pessoa que perseguia, que arrastava as pessoas pelas ruas da cidade, pessoa ali que consentiu na morte de Estevão, sendo apedrejado, porque ele amava Jesus, porque ele vivia com Jesus. Mas um dia, Paulo está indo para a estrada de Damasco para ter mais poder ainda, para perseguir muito mais a igreja, e uma luz do céu muito forte brilha, muito forte, e ele cai ao chão, e quando ele cai ao chão, ele percebe que aquela luz não era a luz do sol, não era a luz de algum astro visível do céu, mas era uma luz sobrenatural que estava brilhando sobre ele, ele não consegue enxergar mais nada, e ele só escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Irmão, Saulo estava caído no chão como uma barata tonta, o Senhor poderia esmagá-lo naquele momento, mas ele o chama carinhosamente: Saulo, Saulo, por que você está fazendo isso? Por que você me persegue? E ele disse: quem és tu, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. E que tipo de perdão Jesus deu a Paulo? Fez dele o maior dos apóstolos, de tal forma que quase metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo para escrever a carta que nós lemos hoje. O perdão de Deus foi tão real que um dia o Senhor o arrebatou até o terceiro céu, Ele mostrou coisas que aos demais apóstolos não havia mostrado, e revelou tais coisas. Sabe por quê? Porque o perdão de Cristo, é com esse perdão que Ele quer que nós nos perdoemos uns aos outros, não deixa reservas. O perdão de Cristo é completo, o perdão de Cristo não deixa resquícios de dívida, mas é completo. E quando o Senhor nos perdoa para sempre, e nada mais há de peso, nada há mais de dívida quando nós somos perdoados pelo Senhor. E Ele diz: com este amor com que Cristo nos perdoou é que nós devemos passar para os nossos irmãos, nós precisamos repassar a graça do Senhor em perdão para as demais pessoas. Eu quero pedir que você se coloque em pé. Isso não indica que você não pode falar com as pessoas o que você gosta e o que você não gosta, ou a forma errada com que estão agindo com você. Nós não dissemos isso. Lógico que você pode conversar, mas sempre sobre a nuvem da graça de Deus, sobre a nuvem da graça de Cristo. Não coisas que desmoralizem, derrubem, mas coisas que edifiquem, que façam bem, que levantem relacionamento. Deus quer relacionamentos sábios, abençoados e abençoadores no meio da sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu pedi para cantar uma música que é: o Senhor tem propósitos em nossas vidas. E eu quero pedir que, meu querido, antes de nós cantarmos essa canção, por favor, dê a mão para a pessoa que está perto de você. Eu quero pedir que unam os corredores, inclusive. Chega mais perto de quem está próximo de você aí. Na igreja, no corpo de Cristo, nós reaprendemos a pensar, a sentir, sobre a nuvem do Espírito Santo. Ele é a nossa cobertura enquanto estamos no deserto. Ele é a Shekinah de Deus, que nós devemos caminhar por seu movimento. Quando a nuvem se levanta, o povo levanta e anda. E é a nuvem da graça, é a nuvem do amor de Deus. É a nuvem que abençoa, que cobre. Aleluia. Aleluia, eu quero orar com você.
Você pode dizer: Senhor, eu quero que os meus pensamentos sejam transformados. Eu quero ser revestido de Cristo. Eu preciso, meu Senhor, aprender a pensar como o Senhor pensa, a agir como o Senhor quer que eu haja. Eu quero, Senhor Deus, que os meus relacionamentos sejam abençoadores, seja uma vereda para aquele que manqueja, para quem ande reto. Senhor, eu quero, Senhor Deus, caminhar de forma sábia, abençoada, que por onde eu passar cresça o teu jardim, Senhor. Que ainda que eu passe, Senhor Deus, pelo vale da sombra da morte, naquele lugar, aleluia, Senhor, deixe algo plantado e abençoe. Vamos orar, meus queridos, abre a tua boca. É necessário que você coopere com o Espírito Santo que habita em você. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, faça isso nessa noite. Sem essa entrega não tem como ser salvo. Abre o teu coração e diga: Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, seja Senhor, reina em mim. Me transforme nessa pessoa nova que foi pregado nessa noite. Deus quer transformar pensamentos, sentimentos, aleluia. E Deus quer fazer com que peso de memória destruidora, aleluia, sejam renovadas por memórias de bênçãos, por memórias, aleluia, edificantes. Tem muito crente que traz traumas, mas Deus quer curar traumas nessa noite. Nós falamos sobre pensamentos, sobre identidade, sobre sentimentos. O Senhor quer renovar, quer fazer novo, um novo coração, aleluia. Vamos orar. Pai querido, nós oramos em nome do Senhor Jesus, que a tua presença, bênção e cura esteja sobre o teu povo, para edificar, fortalecer, meu Senhor, para nos mover dos nossos lugares, Senhor Deus, onde estivermos pisando errado. Senhor Deus, leva-nos para o teu caminho de justiça, para as veredas da justiça, por amor do teu nome. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, o teu povo, abençoa-nos, ó Deus, cada família aqui representada nessa noite, meu Senhor, cada relacionamento aqui, Senhor Deus, nessa noite. Pedimos ao Senhor que edifique, nos ajude, Senhor Deus, a construir. Pai amado, ainda que erremos, ó Deus, ajuda-nos, Espírito Santo, a levantar os tijolos novamente que foram derrubados. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar, Senhor Deus, uma argamassa de amor, Pai Santo, que junte bem, Senhor Deus, os relacionamentos. Senhor Deus, nós somos uma parte pequena do corpo de Cristo, nós nos unimos em Cristo, Senhor, e é o teu Espírito que nos fortalece, é o teu amor que é derramado sobre os nossos corações, aleluia, porque vós não sois do mundo mais, diz a palavra do Senhor. Antes vocês eram gentios segundo a carne, mas agora, segundo o Espírito de Deus, sois filhos de Deus. Sois filhos de Deus, criados uma nova criação para Deus. Vós que antes não erais povo, agora são povo de Deus. Aleluia. Vós que antes estavam ausentes de Cristo, hoje sois corpo de Cristo. Aleluia. E o Espírito de Cristo habita em nós. Aleluia. Edifica o teu povo. Abençoa-nos em ti, Senhor. Aleluia. Que haja arrependimento brotando nos corações, que haja mudança, Senhor Deus, aleluia, sendo apresentada, Senhor Deus, diante da tua presença, aleluia. Tudo que não é teu, toda gritaria, ira, toda mágoa, ressentimento, seja arrancado, seja tirado, jogado fora dos nossos corações. Nosso coração não é lixão. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude a colocar tudo que não presta para fora, aleluia. O Senhor está edificando e abençoando o seu povo, edificando e abençoando a sua igreja, aleluia. Deus quer fazer brotar no meio do seu povo um novo sentimento. Deus quer fazer brotar no meio do seu povo um novo pensamento, aleluia, aleluia, porque o Senhor está neste lugar, o Espírito do Senhor está neste lugar.